Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Hoje é 26 de abril de 2021, vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, o qual se encontra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Gênesis, e do hebraico significa Bereshit, que traduzido para o nosso idioma significa início, origem, fonte ou geração. Ele é o princípio, a causa, a fonte de tudo que existe. Deus. Ele é o princípio, ele é a causa, ele é a fonte. Tudo saiu dele. Essa palavra aqui é verdadeira, tem que ser lida literalmente. Entende? E a palavra de Deus nos diz assim, dessa forma e dessa maneira: a criação do céu e da terra e tudo que neles se contém. Verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui é o início de tudo, de toda a criação. Aqui ele criou tudo. O homem, a mulher, os planetas, os sóis, as galáxias. Nós temos o DNA de Deus, irmão. Nós somos criação dele, então nós temos esse DNA do Senhor. E tudo que nós formos fazer, nós temos que fazer voltados para Deus. Mas por quê, né? Porque o propósito da criação é esse. É adorar o Senhor. Que a sua criação se volte para adorá-lo. É o propósito da criação de Deus. Foi por causa disso que ele criou o que criou. Né? Por isso que Deus é a fonte, é a origem de tudo. Entendeu? Quem é que vai questionar Deus? As pessoas fazem cada pergunta, né? Será que Deus tem pai? Será que Deus tem avós, irmãos? Irmãos, tem coisas que não cabem, não tem como estar se perguntando. Está entendendo? Não é lógico. E Deus é, desde o princípio, Ele é. E devemos crer nessa palavra. Porque a Bíblia está aqui para nos dizer. O próprio Jesus falou, se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, porque Moisés falou de mim. O próprio Jesus falou isso na Bíblia, está escrito. Você está entendendo? Então a gente tem que crer nessa palavra aqui. Criou, formar ou modelar, produzir, criar. Originalmente este verbo denotava a ideia de esculpir ou recortar. E este conceito ainda se acha expresso pela forma verbal intensiva, quando se refere a cortar árvores para limpar a terra. Isto sugere que criar é uma atividade semelhante à escultura. Então Deus modelou, Ele criou o universo, todas as coisas. No princípio criou Deus, Ele criou. Pronto, acabou. Amém? E o estudozinho do Manancial de hoje nos diz assim, DNA divino. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aleluia, glorificado seja Deus. Então a gente percebe que Deus deu autoridade. Depois que ele criou tudo no capítulo 1, criou tudo no capítulo 1, ele agora dá poder ao homem para governar, para tomar de conta, para dar os nomes, né? Veja que importância que Deus deu ao homem, à criação do homem. Ele deu o poder do homem dar nome à sua criação. Ele poderia ter dado uma lista, né? Isso aqui vai se chamar isso. Não. Ele deu poder ao homem para poder dar nome às coisas que ele criou.
Muito importante isso aí. O propósito para a criação do homem e da formação da mulher é promover o reino e a glória de Deus. Para isso, ele deu-lhes autonomia, capacidade de tomar decisões com diretrizes e limites bem estabelecidos e um padrão elevado, de acordo com a grandeza do propósito e do valor que lhes foi atribuído. Olha a responsabilidade agora que Deus lança sobre Adão, né? Toma de conta, Adão, é contigo agora. E aí ele deu essa, olha só, aí o estudo aqui diz assim, a grandeza do propósito. É muito importante a criação do homem, né? No entanto, houve um erro conjunto entre o homem e mulher, que maculou a perfeição da criação. E esse padrão foi quebrado com a queda. A possibilidade de ser igual a Deus tirou-lhes o privilégio de dar continuidade ao papel para o qual o Senhor os havia designado. Irmão, ninguém pode ser igual a Deus. Ele não vai permitir, jamais. Qualquer um que se rebelar, qualquer um que tentar, vai cair. Ele não permite, ele não divide a sua glória com ninguém, com nada. Você está entendendo? Por isso que quando nós formos adorá-lo, fazer alguma coisa assim, nós vamos direto na fonte, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Um Deus vivo, um Deus encarnado. Um Deus que deixou a sua glória para o resgate de muitos. Muitos, através do que Deus fez na terra, através de Jesus, serão resgatados e levados para Nova Jerusalém, a nossa cidade santa, a qual nós almejamos muito. No entanto, houve um erro conjunto entre o homem e a mulher. A possibilidade de ser igual a Deus tirou-lhes o privilégio da continuidade ao papel para o qual o Senhor os havia criado. Quer dizer, tirou a possibilidade de ser igual a Deus, tirou-lhes o privilégio. O privilégio, acabou o privilégio. O homem agora foi lançado fora do jardim do Éden e vai sofrer as duras penas, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que ralar, viver pouco, né? Porque no Éden a vida era eterna. Agora o homem está limitado. Adão ainda viveu quase 1000 anos, mas nós 70, 80, alguns chegam a 100 anos, né? Limitou a nossa vidinha, não é verdade? Deus, na sua onisciência, já o sabia. Na sua onipotência, poderia impedi-los, mas por causa do seu amor, deu-lhes a chance da escolha. E justamente por isso, por seu amor ágape, completo, sacrificial e suficiente, deu-lhes a possibilidade de redenção, de perdão e restauração desse relacionamento por meio de Jesus Cristo. Por isso, se algum momento suas escolhas o tenham feito distanciar-se do propósito original, lembre-se, o seu valor não é definido pelo que você possui ou tenha feito. O seu valor é designado pela sua origem, por Deus, que é amor e para quem você sempre poderá voltar. Aleluia, glorificado seja Deus. É que possamos hoje, no dia de hoje, refletirmos que tudo isso que nós vemos é criação de um único Deus, um Deus verdadeiro, onisciente, onipresente e onipotente. Ele criou todas as coisas e devemos cultuá-lo, porque ele assim o quer. Porque nós, criaturas, dependemos do Criador. Nós temos dependência dele, é ele que cuida de nós, é ele que nos fortalece, é ele que nos dá vida, é ele que vai nos levar, né, para a Nova Jerusalém. Que possamos hoje, no dia de hoje, refletir sobre a criação de Deus. Ele criou todas as coisas. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Que essa segunda-feira seja debaixo da tua bênção, né, da tua graça. Que possamos agora, Pai, sair fortalecido para trabalhar, porque estamos na guerra, na peleja. Que o Senhor possa, Pai, nos proteger, nos dar força para, né, suportar as artimanhas do inimigo, Senhor.
Estamos indo para a guerra, meu irmão. Vamos nos preparar, vamos orar, vamos buscar do Senhor. Que Ele nos fortaleça, fortaleça vocês. E que possamos estar em unidade, adorando, buscando, jejuando, estando na presença do Senhor. Vigia sua boca, meu irmão, minha irmã, né? Vigia. Se alguém lhe agredir, alguma coisa assim, dê 2 passos para trás, reflita, porque Deus fala conosco a todo momento. Reflita, faça uma reflexão e vamos voltarmos a nossa vida para Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Por tudo isso, nós agradecemos a Deus em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Shalom, meu irmão. Tenha uma ótima segunda-feira debaixo da graça desse Deus maravilhoso.